Pois bem, senhoras e senhores, noite de sexta-feira, o dia 9, o mês é outubro e o ano não poderia deixar de ser 2020. Boa noite, estamos no ar com mais uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Então, cidadã e cidadã, aqui você vai ver propostas, plano de governo, cobranças, tudo o que envolve o processo eleitoral democrático. E hoje a nossa convidada, a primeira candidata aqui, mulher da semana, representando o Outubro Rosa, veio com uma máscara rosa, é a candidata do Progressistas, da coligação Em Direita Novo Hamburgo, Patrícia Beck. Já começando com as considerações iniciais, boa noite, candidata, e bem-vinda. Boa noite, Dudu. Um grande prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, nessa nossa querida Vale TV, né? Quero, então, aproveitar a oportunidade para me apresentar, né, a todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui com essa candidatura porque temos um propósito. Nós queremos fazer da nossa cidade uma cidade exemplo de desenvolvimento humano e desenvolvimento econômico sustentável. Novo Hamburgo precisa voltar a figurar no mapa do Brasil como uma das melhores cidades para se viver. Então, eu sou a Patrícia Beck, sou mãe da Amanda, da Antonella, a esposa do Michael. Iniciei os trabalhos muito cedo, Dudu, já com 12 anos. Passei pela administração pública do Estado, pela Sulgás, pela FEPAM. Sou estudante de gestão hospitalar, apaixonada, né, pelo contexto da saúde. Uma mulher de fé, que acredita muito na missão que Deus nos confiou. Nasci aqui em Novo Hamburgo, viu, Dudu, lá no bairro Rondônia, na frente do campo do Farroupilha. E nessa amada cidade que trabalhei e empreendi, me tornei vereadora de 2 mandatos, 2012 e 2016, sendo a vereadora mais votada da história até o momento, com 5.405 votos, que sempre vou agradecer à comunidade de Novo Hamburgo. Esse período de mandato me proporcionou aprender muito, conviver com o cidadão hamburguense e perceber o quanto a gente precisa trabalhar para que o direito bata na porta do nosso cidadão, assim como o dever bate todos os dias. Então, hoje me sinto preparada com toda essa vivência na Câmara de Vereadores. Candidato. Muito obrigada. Vamos começar com o primeiro tema deste questionamento, a candidata Patrícia Beck, que é finanças públicas. A senhora cita em seu plano de governo, e como os outros candidatos, e citou a outros veículos de comunicação, a situação atual das contas públicas de Novo Hamburgo, bem como a situação do Instituto de Previdência dos Servidores da cidade. O secretário Betinho dos Reis, ontem aqui no Estação Hamburgo, disse que o IPAZEM é uma bola de neve. Como resolver essa situação, esse problema financeiro do município e essa dívida do IPAZEM, que começou em 92, em 96 já era parcelado, e aí, na gestão dos próximos prefeitos, como José Ayrton dos Santos, se deixou de pagar a conta do IPAZEM. Tempo, candidato. Bom, primeiro falar em tempo, estou acostumada a falar 5 minutos na Câmara de Vereadores há 8 anos, agora falar em 2, né? Mas a gente vai conseguir. Então, só para concluir. 3 minutos, muito obrigada. Então, aumentar um pouquinho. Só para concluir, então, todo esse aprendizado na Câmara de Vereadores, junto com o meu candidato a vice-prefeito, Felipe Oliveira, a gente quer cuidar muito bem da nossa cidade e cuidar muito bem das pessoas. E para isso a gente precisa cuidar das finanças públicas. A primeira coisa que a gente precisa fazer ao entrar na prefeitura é abrir esta caixa preta, que hoje é a parte fazendária, a parte econômica da nossa prefeitura. Nós já sabemos que Novo Hamburgo é a cidade mais endividada do estado do Rio Grande do Sul. Nós já sabemos que a dívida com o IPAZEM ultrapassa aí 500 milhões de reais. Então, nós precisamos agir. E de que forma nós vamos agir? Nós vamos com um secretário técnico que nós buscamos, né, uma pessoa lá do governo do estado, aposentada, para nos auxiliar aqui nas contas públicas de Novo Hamburgo. Nós vamos trabalhar. Então, eu já tenho o nome da pessoa que vai estar à frente da pasta da Fazenda, uma pessoa com amplo conhecimento das contas públicas, do orçamento público. Então, rever todos os contratos, né, contingenciar. Em 100 dias não se faz nada a não ser
abrir as contas com muita transparência para a população, rever contratos, já cortar contratos que são supérfluos e reorganizar o fluxo de caixa da nossa Prefeitura Municipal. A nossa Prefeitura gasta mais do que arrecada, então já de início nós precisamos fazer esse levantamento e cortar tudo aquilo que é supérfluo para podermos garantir os serviços básicos para a nossa população, como a saúde, a educação, a segurança. Costumo dizer, a gente vai ter que trocar a roda de um caminhão em movimento e nós vamos fazer isso, iniciando com muita transparência, né, a apuração das contas públicas, aquilo que a gente não tem acesso hoje, e colocando o caixa no devido lugar. Então, a licitação passa para dentro da Secretaria da Fazenda para ficarmos de olho e nada vai ser autorizado a ser comprado sem que se passe por uma comissão de avaliação, porque se nós estamos com uma cidade endividada, a gente não pode sair mais gastando o dinheiro do cidadão, o dinheiro público, de qualquer forma. Então, tudo vai ter que estar dentro do nosso planejamento, do nosso plano de governo e respeitando a lei orçamentária municipal. Bom, candidata, para o próximo tema, que é administração. Vamos a ele. No seu plano de governo, a senhora cita várias questões. A senhora cita publicamente, né, a questão de diminuição dos CCs, cargos de confiança, que é uma medida que a atual prefeita disse que iria, se comprometeu a assumir, de certa forma, assumiu e fez, trouxe essa medida a público, e outras várias questões, né? Temos aí o embrolho envolvendo a Fundação de Saúde Pública do município, que a senhora também promete resolver, e aí eu lhe faço a pergunta, como resolver todas essas questões, vendo a situação atual do município, como a senhora já citou? Tempo, candidata. Bom, a parte da administração, ela contribui com essa questão das finanças, porque nós precisamos enxugar a máquina pública, e não pode ser só um discurso de campanha, tem que ser a realidade. Então, nós nos comprometemos lá a enxugar 50%. A atual administração disse que ia fazer isso, fez em partes, porque diminuiu na prefeitura, mas aumentou em mais de 100% os cargos de confiança na Fundação de Saúde Pública, aumentou na Comus, aumentou na Comur, faz terceirizações para poder colocar indicações políticas, então tudo isso nós vamos cortar. Nós vamos buscar trabalhar muito com a nossa Universidade Fevale e trabalhar com os estudantes, com os estagiários. Então, proporcionar aos estudantes e aos estagiários da nossa cidade poderem trabalhar dentro da prefeitura através de um banco de talentos. Então, não é a indicação política, é o currículo, é de fato colocar as pessoas técnicas aonde elas precisam estar. Não podemos mais ter na saúde um advogado e na Secretaria de Obras alguém que queira ser eleito vereador, porque é isso que se tornou essas duas importantes secretarias da cidade nos últimos anos. Então, Dudu, a nossa administração está alicerçada em 3 eixos: desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Dentro destas áreas, nós já estamos estudando também a redução de secretarias para melhor atender, não só para enxugar a máquina pública, mas para desburocratizar e fazer com que a prefeitura de fato trabalhe para o cidadão, porque hoje o cidadão trabalha para a prefeitura municipal. Essa lógica precisa acabar. Precisa a prefeitura trabalhar para o cidadão hamburguense. Por vezes, as pessoas vão lá na prefeitura, no 2º, 3º, 4º andar, e quando vão embora tem a sensação que não tiveram o seu problema resolvido. Nós queremos acabar com isso, criando também, ligado à Secretaria da Administração, um protocolo único, ágil, onde as pessoas entrem na prefeitura recebidas de tapete vermelho e saiam de lá com a certeza de que está valendo a pena contribuir com impostos para a cidade de Novo Hamburgo, porque estão recebendo o retorno. Então, a nossa parte administrativa também vai contemplar um plano de governança, porque tudo aquilo que construirmos com os funcionários públicos e a população aprovar, nós queremos transformar em legislação, porque não pode mais a cada 4 anos se mudar a forma de fazer as coisas na cidade de Novo Hamburgo. Então, aquilo que estiver bom para o cidadão, estiver funcionando e cumprindo as metas, nós percebendo nos indicadores os avanços que nós gostaríamos de ter, nós vamos transformar em lei para que isso tenha uma continuidade. Então, o servidor público também vai ser valorizado. Nós precisamos colocar aquele servidor público que tem conhecimento a atuar na área, que também vai lhe satisfazer quanto funcionário. As pessoas precisam sair de casa motivadas para trabalhar. E nós temos ótimos profissionais dentro dos quadros da Prefeitura Municipal. Então, nós não vamos inventar uma roda. Nós vamos fazer essa roda girar e girar bem para atender bem a população de Novo Hamburgo. Fazendo rapidamente, nós temos aqui mais 30 segundos, a pergunta sobre a questão do gabinete do vice-prefeito e da prefeita ir a público. Como é que funcionaria essa questão? 30 segundos para a senhora. Colocamos no nosso plano de governo, está registrado lá,
no cartório eleitoral. O gabinete da prefeita vai atender as pessoas uma vez por semana. Então, um gabinete de portas abertas para atender a nossa população. Nós sabemos o quanto isso é importante, né? Assim como vamos às ruas, vamos uma vez por mês com todos os secretários para um bairro da cidade ouvir a nossa população. E o gabinete do vice vai ser também um gabinete institucional que vai abrir o diálogo com todas as entidades e a população de Novo Hamburgo. Vamos ao próximo tema, então, que é infraestrutura e mobilidade urbana. No seu plano, citei aqui na entrevista com outro candidato à prefeitura de Novo Hamburgo, que vai ao ar na próxima segunda-feira, a luta do cidadão no transporte público da cidade. Sabemos, nós registramos em reportagem, o que era para ser não aglomeração é aglomeração, o que era para ser álcool gel não é álcool gel, é essas coisas que a gente se refere. É uma empresa que está há 30 anos na cidade, 3 décadas, e uma das promessas da senhora é trazer uma nova empresa para Novo Hamburgo, um novo serviço de transporte público. Como fazer isso? Vendo o que aconteceu nessa gestão atual, que fez essa promessa, não consegue terminar por impasses judiciais da própria empresa, do Grupo Hamburguesa. Como é que a senhora pretende trazer um novo serviço para o cidadão da cidade? Tempo. Dudu, é importante colocar aqui que, na verdade, é uma licitação onde tu exige reconhecimento facial, onde tu não trabalha de fato a realidade e a necessidade do transporte público para atender o cidadão, é uma licitação que tende a dar errado. Então, não podemos, como eu disse, inventar uma roda, a roda já existe, ela precisa girar e girar bem. Então, nós precisamos compreender, inclusive, que falam em passagem integrada, mas não tem os terminais rodoviários nos bairros para poder integrar a população. Então, essa foi uma das perguntas que eu fiz numa audiência pública que apresentou o edital. Bom, a proposta é integrar, mas aonde as pessoas vão descer, né? A minha avó chamava de baldeação. Onde é que vai fazer a baldeação do ônibus, né? Então, hoje à tarde eu ainda estava conversando com a equipe técnica que nos ajudou a montar o plano de governo sobre essa questão. Então, paralelo à licitação do transporte coletivo da cidade de Novo Hamburgo, que vai compreender o quê? O que o cidadão precisa, ônibus com qualidade que não estrague no meio do caminho, ônibus com ar-condicionado, né? Uma tarifa justa. O cidadão não se importa de pagar um pouquinho mais caro, desde que ele tenha os horários que passem no seu bairro de forma efetiva, não dia sim, dia não, e que mude de uma forma ou outra, que traga também a possibilidade de um acesso dos itinerários dos ônibus de celular, que hoje é muito fácil de fazer isso também, não tem grande custo. Então, a nossa licitação não vai ser uma licitação complexa, ela vai ser uma licitação realista da necessidade. Hoje, como nós estamos com a prefeitura endividada, nós não temos um outro modelo para fazer, então nós vamos precisar conceder uma empresa privada, mais uma vez, o transporte público da cidade de Novo Hamburgo. Bom, qual vai ser a empresa, a gente não sabe, porque é uma licitação. Agora, a certeza que a administração, que a prefeitura tem que dar ao cidadão hamburguense é que ele vai ter um transporte de qualidade, um transporte que responda aos seus anseios, né? As pessoas que usam o transporte para ir trabalhar, para o lazer, elas precisam ser bem atendidas. Então, hoje nós falávamos também da necessidade de pensar já Canudo, Santo Afonso e Primavera, complexos que os ônibus possam fazer, então, essas ligações para passagem integrada, e que hoje, na verdade, nem é mais se prometer uma passagem integrada, é a realidade hoje com os aplicativos aí, de que ônibus grandes em determinados bairros, eles vão bater lata, como dizem os motoristas, né? Então, não se justifica mais ter ônibus com 40 lugares em determinados pontos da cidade, podem ser micro-ônibus que levam até um terminal que vai fazer a integração com o centro da cidade e outras regiões. Tem um modelo de Curitiba. Morei em Curitiba 1 ano e meio, lá vocês sabem o transporte, ele é exemplo. Lá tem uma linha chamada Ligeirinho, que não é ligeirinho, né, porque ele anda toda a cidade. Mas nós já pensamos também nessa possibilidade aqui em Novo Hamburgo. Nós temos uma facilidade de fazer essa ligação entre todos os bairros e eu acredito que também facilite a vida do cidadão. Vamos ao próximo tema nesta rodada, são 20 horas e 44 minutos em Novo Hamburgo, noite de sexta-feira, e é um tema que, como vários, foi afetado muito pela pandemia. Já falamos isso no cenário aqui em frente no Estação Hamburgo. Educação. Eu vejo no seu plano de governo várias propostas voltadas para o desenvolvimento da educação hamburguense, com fortalecimento do turno integral, com uma educação mais inclusiva, trazer ainda mais tecnologia para a sala de aula e para os professores. Além disso, trazer escolas cívico-militares para a cidade, dentre tantas outras. E a pergunta,
como botar isso em prática, levando em conta os impactos que a pandemia trouxe para Novo Hamburgo. Não na educação, claro, não só na educação, mas neste aspecto educacional. Tempo. Bom, importante dizer, Dudu, que todo o plano de governo ele foi pensado num período pós-pandemia, né? E com a realidade de estarmos dentro ainda de uma pandemia e vivendo essa realidade a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, é óbvio que nós elaboramos o plano de governo e não precisa estar escrito isso. Todo o futuro prefeito da cidade tem que ter essa consciência que vai pegar uma cidade pós-pandemia. Então, o nosso plano de educação, ele foi criado pensando no desenvolvimento humano e também profissional das nossas crianças e dos nossos adolescentes aqui da cidade de Novo Hamburgo. O ensino híbrido ele veio para ficar. E o que é o ensino híbrido? O ensino à distância. E aí nós precisamos mapear e saber de fato quantas crianças estão sem esse acesso, sem esse tipo de possibilidade a esse ensino, assim como os professores. Nós precisamos compreender também a realidade do nosso professor, daquele que está lá trabalhando e tentando trabalhar de forma remota, porque a Secretaria de Educação ela tem que fornecer isso. Então, nós já estudamos que vamos ter que fazer cortes no supérfluo para buscar a rede Wi-Fi para toda a cidade de forma gratuita, né? Não tem como tu criar lá um sistema para impossibilitar, ou por horário, ou por matrícula, não. Hoje tem cidade que já tem isso, né? Wi-Fi gratuito, por que Novo Hamburgo não pode ter? Então, a gente tem que cortar lá no que é supérfluo e aplicar nessa questão. E também buscarmos o judiciário para disponibilizar aparelhos de tablet, telefone, para aqueles que não têm a condição de fazer a compra. Essa é uma parte. Nós também identificamos que esse ensino, mesmo que a gente volte para a sala de aula, ele pode atender algumas crianças que não podem estar presentes na escola no ano letivo, como aquelas crianças que têm doenças. Crianças com câncer, Dudu, ficam, às vezes, por meses fora da sala de aula. Então, esse ensino à distância, ele chegou não só por um período de pandemia, mas para nos mostrar que nós podemos atender as nossas crianças sempre, né? Que a gente precisa pensar na educação deles. O turno integral, nós entendemos que a cultura e o esporte precisam estar presente. Novo Hamburgo já exportou talentos no esporte e na cultura. E nós precisamos voltar a identificar esses talentos lá em sala de aula. Nós não podemos mais perder os nossos alunos, as nossas crianças para as drogas, porque hoje nós não estamos apresentando a eles outros caminhos. Nós precisamos de uma educação que trabalhe com os nossos filhos lá na escola, os seus talentos, um resgate de valores do passado. E é importante, Dudu, falar da questão da escola cívico-militar, que na verdade não é o que algumas pessoas pensam. A escola cívico-militar não tira o professor e o plano de educação municipal. Eu fui lá em Brasília, conversei com o coordenador do programa, né, dentro do Ministério da Educação, um programa que veio do governo Bolsonaro. E ele explicou o seguinte: os militares eles entram junto na escola para garantir que o professor possa dar aula, para garantir que o professor não seja mais maltratado por aqueles alunos e crianças que não compreendem o valor de um professor. Então, eles trabalham em parceria, tanto com a direção quanto com os professores, e isso é a escola cívico-militar. Bom, então, próximo tema, candidata. Eu vi um leitor perguntando, esse aqui é o nosso cronograma, eu cronometro por aqui. Algum leitor aqui no WhatsApp perguntou, assim que ele funciona pelo meu computador, eu acabo cronometrando. Próximo tema, candidata, deixa eu ver aqui, segurança pública. No seu plano de governo, aparecem várias propostas para a segurança. Sabemos a dificuldade que nós temos em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul e na nossa cidade. Algumas ações já foram feitas. No seu plano, aparecem integração das forças, informatização e criação de um app para a segurança do município, criar um centro integrado de segurança e adicionar um posto da Guarda Municipal na Lomba Grande. Como trazer esse desenvolvimento para Novo Hamburgo e, obviamente, botar essas propostas em prática? Tempo. Bom, nós, quando estivemos em Brasília, algumas semanas atrás, já levamos essa proposta do centro integrado para a nossa localidade de Lomba Grande. Qual é a intenção? Um centro de formação, tanto para a Polícia Civil, Brigada Militar, quanto Guarda Municipal. Só de Novo Hamburgo? Não, de forma regionalizada. Então, nós sabemos que quando tem concurso para as polícias, né, e para a Brigada Militar, eles buscam locais para formação. E nós queremos que Novo Hamburgo seja esse centro de referência. Assim como nós compreendemos que ele pode ser uma parceria público-privada. Hoje nós temos várias empresas com aulas de tiro, com treinamento. Então, pensar uma forma de conseguirmos regionalizar
profissionalmente fazer Novo Hamburgo ser um polo também de segurança, de treinamento, de qualificação. É preciso qualificar cotidianamente, né, as nossas forças policiais. Nosso plano de segurança, Dudu, ele foi construído pelo nosso presidente, o Ivan Carlos, junto com o Sargento Campos da Brigada Militar e o Santos Salazar, que é da Guarda Municipal. Então, as 3 forças de segurança construíram, nos auxiliaram na construção desse plano. Por que nós entendemos a retomada do posto policial de Lomba Grande, né? Então, vocês estão pensando bastante em Lomba Grande? Sim, nós estamos pensando bastante em Lomba Grande. Não só com a Guarda Municipal, mas Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Para isso, a gente precisa reestabelecer o GGI, né, que é o grupo que faz toda uma gestão integrada das forças e que, inclusive, tem a capacidade de buscar recursos a nível federal. A outra questão do aplicativo é o que já acontece hoje em Porto Alegre, né? As pessoas elas podem possibilitar ali pelo aplicativo suspeitos, situações atípicas que envolvam insegurança do cidadão. Então, a gente sair na frente. E quanto à questão, a última pergunta que tu fez foi a da Lomba Grande, né? Da Lomba Grande e a informatização e integração das forças. A integração das forças. Não tem como a gente trabalhar diferente disso. E é claro que a gente vai buscar muito trabalhar com a nossa Guarda Municipal, mas compreendendo a importância de Polícia Civil e Brigada Militar atuarem junto. Então, a nossa Guarda Municipal vai ter poder de polícia, sim. Nós vamos trabalhar para que eles tenham um plano de carreira e, inclusive, o seu código de ética que não existe. A Guarda Municipal de Novo Hamburgo, ela tem muitos profissionais que têm condição de estar na rua prendendo bandido e trazendo a segurança. Assim, terminou o tempo? Terminou o tempo. 2 minutos e 30 segundos. Bom, vamos para o próximo tema, que é saúde pública. A senhora sempre foi uma pessoa muito atuante dentro da saúde pública da cidade, né? Protestando em relação a várias questões, como o mandato de vereadora, que termina em 31 de dezembro deste ano. E a partir dessas vivências, a partir de planos identificados, na sua proposta de governo aparece várias, um conjunto de normas e especificações. Saúde mais humanizada, um modelo de gestão para a mesma, mudanças de protocolos nos atendimentos, dar mais autonomia ao Hospital Municipal junto a um possível encerramento da Fundação de Saúde Pública, implantar a informatização e acabar com as fichas que trazem longas filas, para os postos de saúde, hospitais e etc. E, além disso, uma nova UPA junto ao governo federal para o bairro Santo Afonso. Como viabilizar essas questões em curto, médio e longo prazo? Tempo. Só vou terminar a questão da Guarda Municipal, né? Então, além disso, nós queremos implantar de volta o policiamento comunitário que a população adorou e era da Brigada Militar e esse programa foi encerrado. Então, nós vamos retomar com a nossa Guarda Municipal. Saúde, né, Dudu? Bom, hoje à tarde também conversava com algumas pessoas a respeito da reestruturação na questão da saúde. Em primeiro lugar, o secretário da Saúde tem que ser da área da saúde, tem que compreender, tem que conhecer o que é o Sistema Único de Saúde, mas mais do que isso, compreender que quando se fala de saúde no município, nós precisamos falar de integrar também com a saúde privada, que hoje tem um grande cluster aqui na nossa cidade. Então, a gente também pode ter um olhar para a saúde privada como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e nós vamos fazer isso. Na questão da estruturação, é criar, então, através dos profissionais da saúde que estão hoje trabalhando e que estão um pouco desmotivados, a motivação para criarmos fluxos que sejam extremamente transparentes e humanizadores na nossa saúde. Nós não podemos mais admitir que alguém saia de casa com dor, vá para um posto de saúde, seja mandado para uma UPA, vá para o hospital e retorne para casa sem saber o que de fato ele tem. Então, a pessoa precisa ir no posto de saúde, ela tem que ir lá encontrar o médico, esse médico, quando pedir o exame, a pessoa ter acesso ao exame no menor espaço de tempo possível e, se precisar com o exame fazer uma cirurgia, ter a garantia da cirurgia. Hoje, Novo Hamburgo leva 3 anos para uma consulta cardiológica, Dudu. Então, nós não tratamos o coração para não infartar, nós tratamos ele lá no hospital depois de infartado. Então, nós precisamos
inverter essa lógica e trabalhar muito na atenção básica para prevenir. Então, educação em saúde. Nós vamos ensinar a população, inclusive, a tomar água, porque é fundamental para manter a saúde. Então, a gente vai trabalhar muito a atenção básica, mas aí lá na atenção básica tem que ter médico, tem que ter dentista, precisa ter os exames, então não pode ter cota de exame de sangue, que hoje acontece, não pode ter cota de ecografia, que hoje acontece, o médico precisou, a Secretaria da Saúde tem que disponibilizar. Como é que a gente faz isso? Apertando o cinto naquilo que é supérfluo, não gastando mais 3,5 milhões em publicidade e propaganda, não contratando empresa de ouvidoria que hoje custa mais de 2 milhões, 1 ano e meio na cidade de Novo Hamburgo. Esses 2 milhões poderiam estar sendo colocados em exames. Não fazer mais contratações de 60 cargos de confiança na Fundação de Saúde Pública, isso dá mais de 300 mil reais por mês em folha de pagamento. Então, o que não é preciso, que é supérfluo, que é politicagem, a gente corta e investe na vida do cidadão. Então, no primeiro ano, nós queremos reduzir as filas. Então, nós precisamos fazer uma força-tarefa de identificar quem está na fila esperando o exame, quem está na fila esperando a cirurgia, e aí trabalhar, inclusive, com a nossa rede privada. Se for preciso, comprando lá o espaço do bloco cirúrgico, e os próprios profissionais do nosso hospital municipal podem ir lá fazer a cirurgia no cidadão, seja de madrugada, seja de noite, com os corujões. O nosso hospital municipal, ele precisa ter autonomia, porque ele passou a ser um hospital universitário. Depois que a Fevale ganhou o curso de medicina, o hospital que vai formar os profissionais da Fevale é o nosso hospital geral. Infelizmente, 2 gestões se passaram e não conseguiram compreender a importância disso, não só para a cidade de Novo Hamburgo, mas para os estudantes de medicina que estão lá se formando na Fevale e para aquelas pessoas que regionalmente vêm para Novo Hamburgo no nosso hospital, porque nós recebemos dinheiro para atender na cardiologia, né, na traumatologia, nós recebemos direto do Ministério da Saúde para cuidar de algumas cidades a nível regional. Então, o nosso hospital, ele precisa deixar de estar dentro da estrutura da fundação, ou a fundação dentro do hospital, para ele ter autonomia, um corpo técnico qualificado que vai fazer a sua direção e que vai colocar o nosso hospital num patamar de referência. Tempo, candidato. Né, no estado do Rio Grande do Sul. Próximo tema é empregos e desenvolvimento econômico. Vou tomar água? Falei em tomar água. Né? Por favor, enquanto eu faço a pergunta. Eu disse aqui a todos os candidatos que esse talvez seja um dos temas mais preciosos. O Brasil teve 25 milhões de beneficiários no auxílio emergencial do governo federal, esse auxílio termina em dezembro, e muitas pessoas perderam seus empregos, muitos empresários fecharam as portas, então tem que haver uma proposta maciça para o desenvolvimento e volta de empregos na cidade. Qual o seu plano, a partir das suas ações, para o retorno e para o desenvolvimento da nossa cidade neste setor? Tempo. Bom, eu fico feliz em ver que nós estamos aí com alguns empreendedores conseguindo já retomar, né, a sua capacidade de empreender, né? Mas saímos de uma pandemia e precisamos pensar neles. Então, Distrito Industrial, que não é a curto prazo, mas que nós vamos resgatar um projeto de um importante prefeito que a cidade teve, chamado Miguel Schmidt, projeto Urbim. Então, para tirarmos esse projeto do papel e criarmos um distrito industrial na cidade de Novo Hamburgo. Então, de que forma a gente vai viabilizar? A gente também encaminhou lá em Brasília quando estivemos por lá. Mas, junto com isso, nós precisamos trazer a lei da liberdade econômica para o município de Novo Hamburgo e não mais aceitar que o empreendedor tenha que provar que ele quer trabalhar na cidade de Novo Hamburgo, que ele quer empreender. Então, ao mesmo tempo que nós queremos atrair novas empresas, nós também queremos cuidar daquelas que estão aqui na cidade. Então, o empreendedor que está em Novo Hamburgo, quando ele procurar a prefeitura por alguma dificuldade ou porque ele quer crescer, ele precisa ser muito bem recebido e o nosso vice-prefeito também vai estar lá para fazer esse papel, viu, Dudu? Além de criarmos um escritório do empreendedor, onde de fato ele possa sentar e receber uma consultoria. Ele não precisa chegar lá para protocolar, não, ele tem que chegar lá para ser atendido, para ser ouvido e sair dali, né, com todas as suas dúvidas esclarecidas. Também já conversamos com técnicos que nos ajudaram na elaboração do plano de governo para criarmos uma força-tarefa e liberarmos já nos 2 primeiros meses empreendimentos na área da construção civil. Por quê? A construção civil aquecida vai gerar muitas contratações. E esses contratados, né, na construção civil vão consumir nos nossos comércios, nas nossas prestadores de serviço. Então, não é uma ação, são várias ações que precisam acontecer ao mesmo tempo.
Importante dizer, Dudu, que nós somos favoráveis à lei da liberdade econômica, mas nós vamos trabalhar com a fiscalização. Num primeiro momento, a fiscalização que vai instruir e que vai auxiliar este empreendedor, mas nós também não vamos aceitar a informalidade. Novo Hamburgo, desde 2015, está em queda na arrecadação do seu ICMS. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos com uma cidade muito voltada para a informalidade, e isso também não é bom. Então, a parte do empreendedorismo, a parte do desenvolvimento, ela vai estar muito presente também no cotidiano dentro da Prefeitura Municipal. Agora tempo encerrado. Deu certinho, deu certinho. Consegui. 2 minutos e meio. Consegui. Conseguiu, viu? Bom, e agora o nosso último tema. Como vocês sabem, Já sempre está terminando? Já está terminando. Diz o Alisson aqui da técnica da TV aqui para mim, lá na sala, que 30 minutos passam-se em 2 minutos. E é verdade. O TBT eleitoral, candidata Patrícia. Vamos lá. A senhora já teve ligações com a esquerda, isso é anunciado em algumas outras candidaturas à Prefeitura de Novo Hamburgo, e na última eleição apoiou a atual prefeita Fátima Dauti na eleição. Hoje é uma reviravolta e apresenta um projeto focado mais na direita para Novo Hamburgo. Os seus adversários, a senhora taxa isso como politicagem, usam essas questões e relembram isso. Como a senhora explica isso ao cidadão? 1 minuto e meio. Muito obrigada. Essa pergunta é bem importante, né, Dudu? Olha, quem me conhece sabe que eu sempre fui contra o aborto, a favor da liberdade econômica e contra a descriminalização das drogas. Então, esse é o meu posicionamento. E as pessoas já sabem hoje o que é esquerda e o que é direita nisso. Os mesmos que hoje criticam, porque tu já esteve ao lado da esquerda, é porque sim, eu já estive suplente do Olívio Dutra numa candidatura ao Senado. Só que esses que atacam esquecem que as mesmas pessoas que estavam comigo no PTB, naquela época que eu estava no PTB, hoje estão ao lado do presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, eu sou crucificada por isso, mas eles não olham, então, a nível federal, que o presidente Bolsonaro ele não está olhando o passado, ele está olhando o futuro do Brasil e aquelas pessoas que podem construir com ele isso. Então, esse rótulo que tentam colocar de esquerda ou direita é porque eles não podem dizer que a vereadora Patrícia não trabalhou, eles não podem me chamar de corrupta, eles não podem dizer que em algum momento eu priorizei alguma coisa particular ao invés do cidadão. Eu troquei de partido sim, Dudu, mas eu não troquei o povo. Eu sempre estive ao lado da população. Mesmo quando eu estava lá no suplência, concorrendo ao Senado em 2014, aqui em Novo Hamburgo eu mantinha o meu posicionamento dentro da Câmara de Vereadores com a coerência, com aquilo que era correto para a população de Novo Hamburgo. Então, eu nunca fui de olhar para partido, eu sempre fui de olhar para a população e o meu compromisso com a população. Então, assim, muitos dos que atacam também lá no passado andaram mais junto com a esquerda. Tempo, candidata. Bom, são 21 horas 2 minutos em Novo Hamburgo, noite de sexta-feira, pré-feriado, aqui na capital nacional do calçado. Encerrando a nossa entrevista, dando 1 minuto e meio para as suas considerações finais, candidata Patrícia Beck. Por favor. Então, eu quero agradecer muito esta oportunidade, Dudu, agradecer também a oportunidade da Vale TV e convidar todos que aqui assistiram. É muito rápido, em 2 minutos e meio, um pouquinho mais, a gente conseguir colocar todas as nossas ideias. Então, o nosso plano de governo, ele está lá no nosso site, patriciabeck.com.br, e eu convido a todos vocês para analisarem, trazerem suas sugestões, as suas críticas para o nosso plano de governo, porque o que nós queremos aqui é construir uma cidade de respeito. Nós queremos que Novo Hamburgo volte a ser aquela cidade que nos dá orgulho de dizer, este é o meu lar, nós somos daqui. E essa construção, ela vai ser feita por todos nós. Não é só a prefeitura e não é só o cidadão. São todas as mãos juntas. A nossa cidade, ela é feita de um povo trabalhador, um povo que estende a mão quando é chamado. E está aí a prova em tantas situações de calamidade que nós já passamos juntos. E agora eu peço a vocês que vocês estendam a mão, não deixem de comparecer às urnas. Eu entendo que a pandemia e alguns posicionamentos políticos deixaram vocês muito bravos. Até eu fiquei revoltada estando dentro da política. Mas não votar, deixar de participar, é concordar com o errado. Então, por isso eu estou aqui e peço o seu voto, para que juntos possamos construir uma cidade de respeito. Vote na Patrícia, número 11, que tem como vice
o Felipe Oliveira. Tenho certeza que Novo Hamburgo vai voltar a ser uma das melhores cidades para se viver. 15 segundos para o seu boa noite, agradecendo a sua presença nos estúdios da Vale TV, a sua cooperação com a Sabatina e, claro, desejando boa sorte no pleito. Muito obrigada, uma boa noite a todos e nós seguimos, né, à disposição da nossa comunidade para esclarecer todas as dúvidas e numa construção, como eu disse, daquela cidade que nós amamos e a nossa cidade de respeito. Na próxima segunda-feira nós vamos ter uma pausa agora por conta do final de semana e na próxima segunda-feira o nosso recebido, nosso entrevistado, nesta poltrona ao meu lado, é o candidato Felipe Miller, do PTC. Essa é a Sabatina com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo, 9 e 5 em Novo Hamburgo, para as eleições cidadãs da Vale TV e do Dudu News, Eduardo Schmitz. Boa noite a todos e um bom feriado.